Oi! Vamos aqui continuar a falar de gestão de pessoas, né? Vamos lá, forte, firme, decidido e determinado. A falar de quê? Motivação. Isso que você, concurseiro, precisa ter. Um motivo para a ação. E você tem todos os motivos, né? Você quer passar em concurso. E a gente diz que a motivação, gente, ela se explica porque as pessoas buscam o objetivo. E, na realidade, a gente falou na aula passada, motivação não é um estado de espírito. Ah, eu estou animada, nada disso. Motivação é uma força que te leva para buscar um objetivo. É uma força na busca de um objetivo, na busca de uma meta e que te move na busca desse objetivo, tá certo? E aí a gente diz que a motivação ela varia de pessoa para pessoa porque existe um fator nela que se chama persistência. E essa persistência vai depender de pessoa para pessoa, né? E por isso que algumas pessoas dizem que a motivação ela é intrínseca, né? Porque ela é uma força que nasce dentro do indivíduo. Inclusive tem uma frase de concurso que diz assim, ó, ninguém motiva ninguém. E é verdade, né? A motivação é essa força. Você pode até provocar através de estímulos externos, né? Que a gente sabe que a liderança tem um papel fundamental nisso, né? Mas se esta força não nascer dentro da pessoa, essa necessidade não for criada dentro da pessoa, nada o fará entrar no ciclo motivacional. E a gente viu na aula passada, né, que a motivação ela começa na realidade de um estado de equilíbrio. As pessoas estão em estado de equilíbrio e aí as pessoas recebem um estímulo, um impulso, né? E esse impulso faz com que a pessoa crie uma necessidade, né? E essa necessidade gera um estado de tensão entre aquilo que você tem e o que você quer, e isso vai fazer com que você se mova na busca daquele objetivo. Vai fazer com que você tenha um comportamento direcionado ao alcance do objetivo. E aí a gente completou dizendo assim, ó, que não necessariamente uma pessoa motivada alcançará resultados eficazes. Ou seja, não é o fato daquela pessoa estar motivada e entrar no ciclo motivacional que ela vai alcançar os resultados. Cuidado com frases assim em prova, sobretudo prova de CESP, que tem aquela coisa do certo e errado, tá? Por quê? Porque a pessoa motivada, ela está direcionada ao alcance do objetivo. Mas isso não quer dizer que ela irá alcançar, ela está mais comprometida, tá certo? Mas ela pode, por exemplo, se frustrar porque não alcança o objetivo, ou pode até, ao final do processo, compensar o não alcance daquele objetivo com outro objetivo, ou com outra coisa, tá certo? Ou então ficar satisfeita, caso ela alcance o objetivo, tá certo? E, né, em qualquer dessas situações, ela volta ao estado de equilíbrio, né? E aí é só, né, a gente diz até, o estado de equilíbrio faz com que as pessoas fiquem satisfeitas, mas não faz com que as pessoas ajam na busca de um objetivo ou de uma meta. E aí, por isso que o papel da liderança é importante, porque pessoas mais acomodadas, não muito persistentes, né, tendem a ficar, digamos, naquela zona de conforto. E aí a liderança tem que atuar, né, influenciando, inspirando, motivando aquelas pessoas para que eles saiam, né, dessa zona de conforto e saiam buscando novos objetivos, tá certo? E aí, nesse caso, quando o estímulo é externo, a gente diz que a motivação ela é extrínseca, porque, na realidade, ela parte de estímulos externos para provocar a motivação. E a motivação ela é intrínseca quando ela vem, né, do próprio indivíduo, quando ela vem de uma necessidade do próprio indivíduo, né? Entendendo que ninguém motiva ninguém, independente da motivação ser extrínseca, ou seja, de vir de motivos externos, né? A gente pode dizer que a persistência e essa força tem que nascer no indivíduo, tá certo? Porque você pode usar o mesmo discurso para uma pessoa e para outra e somente uma buscar o alcance daquele objetivo.
tá certo? Além disso, gente, como a motivação, ela parte tanto de necessidades internas quanto necessidades externas, e ela varia de indivíduo para indivíduo, a gente diz que a motivação ela é uma variável multifacetada, né? Por quê? Ela surge, né, a partir de várias frentes, de várias facetas, né? Como um mosaico, né? E aí a gente pode ter vários fatores que podem levar o indivíduo a entrar no ciclo motivacional e outros não, tá certo? Então, por isso que a motivação não tem uma causa, né? A gente promove, a gente provoca, a gente inspira as pessoas, mas não significa que as pessoas irão se mover na direção daquele objetivo, tá bom? Bom, quando a gente fala de motivação, antes da gente entrar nas teorias propriamente de motivação, a gente tem que, na verdade, falar alguma coisa sobre comportamento. Porque a motivação, gente, é o estudo do comportamento, ou o que faz com que uma pessoa tenha um determinado comportamento, o que faz com que você, né, esteja estudando para concurso, fique tempos, horas em casa trancado, estudando para concurso, porque você quer o alcance de um objetivo. O que faz com que pessoas que eu conheço que dizem assim, eu não dou para esse negócio, eu não dou para ficar em casa trancado estudando para concurso, né? Eu quero trabalhar, eu quero, né, alguma coisa que movimente. Não tem gente que é assim? Pois é, o que faz com que alguém, né, se tranque dentro de casa, abra mão de uma série de coisas para estudar para concurso, tá certo? O que faz com que as pessoas tenham esse comportamento, né? E aí tem um cara que se chama Levin, né? E que criou a teoria do campo de Levin, né? E aí esse cara diz o seguinte, que a motivação ela é, na realidade, promovida, né, por uma totalidade de fatos coexistentes. Ou seja, não é um motivo só, né? E mais, isso não depende do passado ou do futuro, né? Mas, sobretudo, da a situação atual e presente. O que faz com que as pessoas se motivem, gente, é uma totalidade de fatos que depende da pessoa, mas também do meio no qual está a pessoa, tá certo? Então, na verdade, essa totalidade de fatos não é só, ou vamos dizer assim, não está só ligada à personalidade, às questões dos traços de personalidade da pessoa, mas também do meio no qual ela vive. Então, por exemplo, se você, eu costumo sempre dizer, né, que concurseiro, né, tem que fazer curso online, né, mas talvez, né, no primeiro momento, se a pessoa não está muito motivada, muito estimulada, seria interessante fazer um curso presencial. Por quê? Porque num curso presencial você vai ter contato com as pessoas, você vai saber, ou então hoje, né, na realidade, hoje até, isso é do tempo de antigamente, as pessoas estão fazendo mais do que isso, estão participando de grupos no Facebook, grupos na internet, e aí elas ficam se autoestimulando, estimulando as outras pessoas a estudarem, mostrando como estudar, já que cada vez mais as pessoas estão optando por cursos online, por ser mais barato, por ser mais econômico, por a gente ganhar tempo, né, não usando esse tempo no trânsito e etc, etc. Então a gente em casa mesmo, né, ou em qualquer outro lugar, né, a gente acessa aquela aula e mais, né, com possibilidade de assistir a aula mais de uma vez, de voltar, né, na aula e tudo e fazer as devidas anotações. Então é importante que as pessoas não fiquem isoladas, que as pessoas, né, inclusive elas entrem em grupos, né, para compartilhar informações, para compartilhar, inclusive, sentimentos, né, porque tem dia que a gente está mais assim, mais assado, e às vezes esses grupos, né, as pessoas, elas que estão na mesma situação, elas acabam se dando apoio. E isso, gente, está em consonância com o que diz essa teoria, né, que diz que a totalidade dos fatos coexistentes forma um campo dinâmico, e esse campo dinâmico, né, ele vai definir o que a gente percebe e interpreta. E aí, esse comportamento, ele é derivado exatamente desse campo psicológico que se cria, né, que tem a ver com a percepção e a interpretação da gente do ambiente. E esse campo psicológico, ele não vem só das nossas experiências do passado, nem tampouco do que a gente quer chegar no futuro, mas, sobretudo, dessa dinâmica atual e presente, tá certo? Porque, na realidade, a gente, quando está convivendo com pessoas que estudam para concurso, né, que estão vivendo a mesma realidade com a gente, tem dia que a gente diz, hoje eu não vou estudar, e aí você
tem contato com uma pessoa que está estudando muito, e às vezes você que não ia estudar, passa a estudar, né? Porque você foi motivado por aquela outra pessoa. Então, esse campo atual e presente, ele é fundamental para que as pessoas tenham um comportamento. Então, vamos prestar atenção nisso, tá certo? Então, não é só o que você passou, nem só o que você pensa, eu quero passar, mas sobretudo a situação hoje. Então, quando você não estiver muito bem, quando você estiver mais assim, esmorecido, quando você estiver mais triste, não quiser estudar, tenta fazer contato com alguém nesses grupos que existem aí, na internet, no Facebook, de pessoas que trocam informações, que trocam questões, que se ajudam mesmo, né, numa hora dessas, para que você se estimule e volte para o foco, né, no qual você iniciou aí essa tua trajetória. Tá certo? Então, sabendo aí a teoria do campo de Levin, que diz que o comportamento, esse C significa comportamento, e aqui a gente diz que é função da pessoa, ou seja, dos aspectos internos e do meio ambiente onde a pessoa está inserida. Então, o comportamento é fruto não só dos aspectos internos ligados à persistência, à personalidade, mas também do meio no qual você está inserido, tá certo? Então, e a situação presente, gente, é muito importante para determinar esse comportamento. Então, não só o passado, nem tampouco o futuro, mas, sobretudo, a situação atual e presente que determina, né, o teu comportamento, tá bom? Outra questão importante quando a gente fala de motivação aconteceu na década de 50. Né, um autor que se chama Douglas MacGregor, ele ao estudar os homens, e aí isso foi na abordagem comportamental da administração, que é uma escola da administração que estudou aí os aspectos psicológicos, sociológicos aí da administração e trouxe isso para dentro das organizações, né? E aí ele, ao estudar, né, o homem que trabalha nas organizações, ele percebeu que existem dois tipos de homens. Né? Existem os homens que trabalham, né, com vistas a buscar dinheiro e só se movem por dinheiro, tá certo? Ou seja, ele é apático, indolente, o trabalho para ele não é uma forma de desenvolvimento, ele não se realiza com aquele trabalho e a única coisa que ele quer dali é fazer o trabalho dele para que ele possa ganhar o dinheiro, para que ele possa daí realizar, né, as coisas que ele pretende na vida. Esse cara normalmente é um cara apático, indolente, que o trabalho para ele é um grande esforço humano. Ele não gasta a sua capacidade cognitiva, tá certo? E mais, é o cara que precisa ser comandado. Ou seja, se o chefe não estiver junto dele, supervisionando o que ele faz, ele simplesmente, né, não faz, digamos assim, né? É aquele cara que está lá trabalhando porque o chefe está ligado. Quando o chefe sai de perto, ele vai para o Facebook, ele vai para a internet, ele vai para a mensagem, ele não está nem aí. Ele não olha o trabalho dele como uma forma de desenvolvimento, como uma forma de crescimento. Ele não busca aprender mais nada com aquele trabalho, tá certo? Então, ele se resume simplesmente a dar o que ele pode e receber o que a organização tem para dar, tá certo? Esse é o que a gente chama de homem X. E o homem X, volto a repetir, é apático, indolente, egoísta, utilitarista, que vê só qual a utilidade dele. Qual a utilidade dele é dar o trabalho dele e, em troca, receber a remuneração, tá certo? Do outro lado, existe um ser que é exatamente contrário. E a gente diz que esse é o homem Y. O homem Y, gente, é o cara que é automotivado, que o trabalho para ele é uma forma de realização, que ele quer aquele trabalho como se fosse, vamos dizer assim, um trampolim, uma forma de se desenvolver, uma forma de crescer, de aprender novas coisas, de colocar o que ele tem de melhor ali para que ele possa ser visto, reconhecido e para que ele possa se autorrealizar com o trabalho. Então, o trabalho não visa só, digamos, receber o salário, né? Mas mais do que isso, né? O salário é como se fosse uma consequência do trabalho que ele está fazendo, tá certo? Esse é o homem Y, né? E esse homem Y, ele quer um chefe não autoritário, né? Ele quer um chefe participativo, um chefe que discuta, um chefe que ouça o que ele tem a dizer, porque ele tem opinião. Na realidade, o homem Y é aquele que tem uma capacidade cognitiva
que vai além daquilo que o chefe espera, tá certo? E aí a gente diz que a gente tem 2 contrapontos. Aí tem mais, tem um teórico que diz o seguinte, que os homens só são X porque não lhe dão a oportunidade de se tornar Y. Ou seja, né, o cara não estudou, não tem educação, o cara não vê o trabalho como sendo uma realização, ele faz um trabalho talvez mecanicista, rotineiro, e aí ele não se sente realizado com o trabalho. Tá certo? Então, a tendência é que ele realmente seja apático, egoísta, indolente, que ele não goste do que ele faz, que ele evite o que ele faz e que ele precise ser coagido, ameaçado, dirigido, premiado ou punido para que ele possa se esforçar a produzir, tá certo? Aquilo para ele não é uma realização. Ele precisa ter a troca, né? Ah, se eu fizer a mais, eu vou ganhar mais. Ele não faz a mais porque ele está aprendendo, porque para ele aquilo é uma realização, porque ele está desenvolvendo novas habilidades, tá certo? Isso não é o homem X, isso é o homem Y, tá certo? Que o trabalho para ele funciona como algo de lazer, né? Como se ele estivesse agregando à vida dele coisas novas e importantes para a vida. Mas os estudiosos dizem que os homens X só são assim porque eles são doutrinados, ou seja, as empresas não dão oportunidade para que eles amadureçam. São as pessoas imaturas, né, do ponto de vista do trabalho, tá bom? E agora que a gente entendeu, né, que existem 2 tipos de homem, né, que se motivam por questões diferentes. Um se motiva pelaquilo que a organização dá e ponto final, ele não está interessado em crescimento e desenvolvimento. E outros não, que além daquilo que a organização dá, ele está interessado no autodesenvolvimento, no crescimento, né? E tá preocupado com o reconhecimento pelo trabalho. E com certeza esse vai dar mais e tem uma capacidade cognitiva maior, tá certo? Além disso, como a gente viu, né? Que todos os líderes se souberem que o comportamento depende da situação atual e presente, ou seja, se ele tiver um líder inspirador, um líder que seja exemplo, isso vai provavelmente fazer com que ele também queira, né, atuar na mesma linha. Mas se a liderança não for nesse sentido, provavelmente o subordinado também não vai ter. Então, quando a gente conhece o que motiva um comportamento das pessoas, estuda essa motivação, a gente pode, né, com certeza, trabalhar as pessoas de forma diferente para que a gente possa efetivamente promover uma mudança de comportamento. E a motivação é isso, né, gente? É o estudo daquilo que provoca mudanças de comportamento nas pessoas. E aí, dentro dessa linha, nós vamos ter 3 abordagens. Ou seja, 3 frentes diferentes, ou 3 abordagens diferentes que tratam da motivação. Uma que fala das teorias do conteúdo. E elas vão dizer qual é o conteúdo intrínseco que move uma pessoa a ter um comportamento. E aí, no caso aqui, esses 4 autores que estão aqui colocados, Maslow, Alderf, Herzberg, MacLean, estudaram fatores diferentes que levam pessoas a se comportarem diferentes. E daí, por isso que a motivação é multifacetada, porque fatores diferentes promovem comportamentos diferentes. E vou dizer mais, gente, cada uma dessas teorias, ela traz uma versão daquilo que motiva as pessoas. Nenhuma delas é suficiente e bastante para explicar toda a realidade, tá certo? Todas elas explicam apenas uma faceta do que está acontecendo. E mais, a gente pode se enquadrar, ou as pessoas podem se enquadrar em mais de uma dessas teorias. Por isso que é importante que os gestores conheçam, né, o que leva as pessoas a entrarem no ciclo motivacional. Porque você vai fazendo tentativas ou você vai percebendo, né, que tipo de pessoa é aquela, o que leva aquela pessoa a se motivar e a ter um comportamento. Tá certo? Que essas teorias servem para isso. Cada uma explica uma faceta, né, do que pode acontecer com o indivíduo para que ele possa entrar no ciclo motivacional. Então, as teorias do conteúdo são as mais tradicionais, as mais antigas, que vão tratar exatamente de quais necessidades intrínsecas, qual o conteúdo intrínseco que faz com que uma pessoa entre no ciclo motivacional. As teorias do processo, gente, já estão em outra linha. Ela vai comentar qual é o processo cognitivo
que faz com que uma pessoa entre no ciclo motivacional. Ou seja, processo cognitivo tem a ver com a forma como você vê e interpreta a realidade. Então, por exemplo, o que faz com que uma pessoa, e aí um processo que pode ser até externo, né? Essas teorias são mais modernas, e ela admite exatamente qual é o processo do ambiente que, ao acontecer, faz com que as pessoas entrem nesse ciclo motivacional. Tá certo? Que é isso que a gente vai estudar aqui. E a última frente de teoria é o que a gente chama de teoria do reforço. E o autor que trata dessa teoria é Skinner. Essa teoria do reforço, gente, tem a ver com condicionamento operante. Você já deve ter ouvido falar nisso. A teoria da aprendizagem, que tem a ver com o condicionamento operante, que é a mesma coisa que o adestramento de animais. É a aprendizagem de acordo com o condicionamento operante. Ou seja, as pessoas aprendem a partir de consequências que existem no ambiente. Tipo, né, o cachorro, né, ele sabe que se ele fizer, digamos, xixi lá no banheirinho, no piniquinho, naquele local que a gente disse, né, ele vai ganhar biscoito, ele vai ganhar uma prenda, vai receber parabéns, sei lá. Né? Então, o adestramento acontece nesse sentido. Né? E você condiciona as pessoas e elas aprendem a partir desse condicionamento, ou seja, a partir das consequências que existem no ambiente, tá certo? E aí a gente chama isso da teoria do reforço, né, ou do condicionamento operante, que tem a ver com esse adestramento. E aí você diz assim, eita, Beth, adestramento de animais utilizado nas pessoas? Sim, senhora, a gente vai ver aqui que as teorias se aplicam. Um elogio, por exemplo. Você sabe que se você tiver um comportamento desejável, você vai receber um elogio. Então, você acaba tendo um comportamento desejável porque você recebe uma consequência que te é agradável, tá certo? Então, é mais ou menos por aí, né, que a gente trabalha o comportamento das pessoas, tá bom? Mas vamos começar da primeira teoria. Uma teoria das mais antigas, da década de 50, e que hoje, né, eu pasmem, né, e eu fico pasma também. Eu, às vezes, vou para cursos aí, né, de motivação, como eles dizem, né, para fazer com que as pessoas se sintam motivadas, né? E aí eles apresentam essa teoria de Maslow, que é uma das mais antigas, mas que ainda se aplica hoje na atualidade, mas não é, digamos, a teoria mais moderna. Né? Então, você já deve ter ouvido falar na teoria de Maslow, que trata da hierarquia das necessidades. E esse cara, Abraham Maslow, ele disse o seguinte, que as necessidades no indivíduo, elas, quando ele nasce, né, elas vão seguindo uma hierarquia. E à medida que as pessoas vão alcançando uma necessidade inferior, aquela necessidade não motiva mais. Então, por exemplo, o primeiro fator que é citado aqui são os fatores fisiológicos. O cara, quando nasce, ele nasce com fome, com sede, com sono, né? São as necessidades fisiológicas que estão em primeiro lugar. Quando essa necessidade está saciada, né, você consegue ver que a pessoa se acalma, né? E aí o que a gente percebe? Que quando a pessoa cresce, né, essa necessidade fisiológica, quando atendida de forma relativa, ela não move mais um comportamento, ou seja, ela não motiva mais. E aí as pessoas partem para a busca de uma outra necessidade, que a gente chama de necessidade de segurança. E a necessidade de segurança tem a ver com emprego seguro, com abrigo, com a proteção, com a defesa. Ou seja, você morar num lugar que tenha proteção, você ter um emprego seguro, tá certo? Então, à medida que você cresce, que você garante, pelo menos, a tua subsistência, né, os teus fatores fisiológicos, os teus fatores ligadas ao sono, à fome, à sede, até ao sexo, né, que é uma necessidade fisiológica, né, você não, aquela necessidade não te motiva mais, e aí você busca e vai ter um comportamento na direção de uma outra necessidade hierarquicamente superior, que é a necessidade de segurança. Quando você alcança, você conseguiu o teu emprego seguro, você mora num local que você se sente tranquilo, né? Você vai partir, ou essa necessidade de segurança não te motiva mais. E aí você vai buscar uma necessidade imediatamente superior,
que é a necessidade social, a necessidade de você ter um amor, de você fazer parte do grupo, de você se relacionar bem com seu chefe, com seus colegas, de você fazer parte de uma comunidade, de você ter amigos, tá certo? Então, essa necessidade social, ela passa a ser, né, o motivo do comportamento das pessoas. Então, as pessoas já têm emprego, as pessoas já têm a casa, já conseguem a alimentação que precisam, né? Pelo menos já tem isso assegurado, e aí elas partem, né, para buscar grupos de amizade, para que elas possam se relacionar, um amor, etc, etc, tá bom? Quando esta necessidade está satisfeita, que a gente chama de necessidade social, as pessoas vão buscar a necessidade de estima. Por quê? Porque a necessidade social não motiva mais. E aí, se não motiva mais, a pessoa vai buscar uma necessidade imediatamente superior, que é o reconhecimento, a autoestima, a busca pelo cargo de poder, pelo status, etc. Ou seja, é quando você não só quer passar no concurso público, mas você quer ser reconhecido como bom. E aí você entra lá, você quer ocupar um cargo comissionado, você quer ocupar um cargo de poder, tá certo? E assim vai para que você seja reconhecido, né? Para que você, né? E aí tem a ver com a tua autoestima, né? Com a tua valorização como pessoa, ok? E aí, quando essa necessidade é atendida, né? Normalmente as pessoas buscam uma necessidade que é, digamos, o topo da pirâmide, que é o que a gente chama de necessidade de autorrealização. E a autorrealização, gente, tem a ver com o desenvolvimento pessoal, tem a ver com as conquistas, com as metas, com os objetivos pessoais que as pessoas querem. Então, tem muita gente que sai, né, para fazer um esporte, para fazer mestrado, doutorado, ou seja, busca a autorrealização, fazer algo que gosta, né? Eu brincava antigamente, quantas pessoas que, digamos, passam em concurso, né, e vão fazer balé depois, e vão fazer aula de canto depois, aula de música. Aí você vai dizer, como assim, Bial, né? Porque as pessoas vão se realizar, vão fazer aquilo que elas talvez tivessem vontade de fazer, mas aquilo não dava as condições fisiológicas nem de segurança que elas podiam. E aí elas vão buscar esse nível de autorrealização, né, quando elas alcançam, como a gente chama, o nível mais alto de maturidade, né, que é quando você parte para a autorrealização. E aí, gente, é uma hierarquia, tá certo? Então, vamos ficar ligados. O que a gente tem que saber daqui? Primeiro, que a única teoria que trata de hierarquia de necessidades, seguindo esta ordem, é a teoria de Maslow, certo? Segundo, estas necessidades, elas acontecem uma a uma. Elas não acontecem simultaneamente. Pelo amor de Deus, eles colocam isso direto em prova. Você primeiro busca uma necessidade, só quando aquela necessidade está relativamente atendida, é que você parte para um outro nível de necessidade. Porque a necessidade que está abaixo não motiva mais, ok? E segundo, né, as pessoas vão subindo nessas necessidades. E segundo Maslow, nem todo mundo chega ao último nível, que é essa necessidade de autorrealização, que tem a ver com um nível maior de maturidade que uma pessoa pode adquirir. Fechado? Entendido? Pois muito bem, vamos partir para outra teoria. E aí a teoria de Herzberg, Frederick Herzberg. E o que esse cara disse? Vocês estão vendo aqui uma pirâmide, mas não tem nada a ver com pirâmide. A pirâmide só está servindo aqui para mostrar as necessidades, que foram as necessidades tratadas por Maslow, mas que não tem nada a ver com hierarquia. Por quê? Porque Herzberg, ele estabeleceu a teoria dos dois fatores que motivam o ser humano, tá certo? Esses dias eu perguntei, alguém me perguntou, Beth, eu sempre ouvi que os fatores higiênicos não motivam. Gente, os dois fatores motivam. Agora, os fatores higiênicos, eles promovem motivação no curto prazo. Na realidade, eles são fatores higiênicos, tá certo? Que quando você proporciona esses fatores, isso faz com que as pessoas fiquem menos insatisfeitas. E aí, essa insatisfação, essa diminuição da insatisfação, provoca, né, uma sensação de curto prazo. Por quê? Porque quando aquela situação está boa, isso não vai fazer com que a pessoa se sinta satisfeita. Vai fazer com que a pessoa se sinta menos satisfeita. Aí você diz assim, Beth, não entendi nada. Calma, vou repetir de novo, explicando de outra forma. Existem dois fatores que motivam o ser humano. O que a gente chama de fatores higiênicos e de fatores motivadores. Os fatores higiênicos estão ligados às necessidades fisiológicas,
de segurança e social. E a gente diz que esses fatores higiênicos, como vocês estão vendo aqui, eles trabalham num contínuo de diminuição da insatisfação ou aumento da não insatisfação. Ou seja, ou ele diminui a tua insatisfação, ou ele aumenta a tua insatisfação. Quer dizer, nos dois contínuos aí, certo? E aí, como é que a gente trabalha isso? Voltando para a pirâmide de Maslow. A gente diz que os fatores higiênicos que trabalham nesse contínuo de insatisfação, né, quando não atendidos, eles diminuem a insatisfação. Quando não atendidos, eles aumentam a insatisfação, né? Você não ofereceu nem fatores fisiológicos, nem de segurança, nem social, ou o ambiente de trabalho não é bom, as pessoas vivem em conflitos, ou então o salário é baixo, ou então as pessoas não conseguem ganhar o suficiente para comer, que tem a ver com as necessidades fisiológicas. Então, quando as pessoas não têm essas necessidades atendidas, isso pode levar o indivíduo a diminuir a produtividade, ok? Agora, o fato da gente diminuir a insatisfação, ou seja, o fato da pessoa não estar insatisfeita, não quer dizer que ele vai aumentar a produtividade. E aí, por isso que a gente diz que os fatores higiênicos, eles motivam, né, no caso dos fatores higiênicos, motivam para reduzir a produtividade. Ou seja, as pessoas quando estão insatisfeitas ou quando aumenta a insatisfação, isso pode fazer com que as pessoas diminuam a produtividade, tá certo? E fora isso, né, essa situação, ela é momentânea, ou seja, elas promovem insatisfação no curto prazo, porque basta você oferecer esses fatores que as pessoas, né, elas atendendo aquilo, elas vão mudar o comportamento. Mas veja, em atendendo, elas vão mudar o comportamento no sentido do que elas tinham diminuído, mas não vão fazer com que essas pessoas aumentem, né, para mais só porque eu dei essas necessidades para ela. Ou seja, eu estava insatisfeita, eu diminuí minha produtividade. Eu poderia fazer mais, mas daí eu não faço, ok? Mas na hora em que eu entrego os fatores higiênicos, isso não quer dizer, isso a pessoa vai fazer mais, dentro daquilo que ela acha que pode fazer. Mas ela também não vai exceder, ela não vai ter um aumento de produtividade significativo. O que vai fazer com que ela tenha um aumento de produtividade mais significativo e com que ela se comprometa com o alcance daquele objetivo são os fatores efetivamente motivadores, assim chamados, porque eles promovem motivação no longo prazo, ou seja, quando eles estão presentes, eles motivam as pessoas por um período maior do que simplesmente a concessão de fatores higiênicos, tá certo? E esses fatores, eles estão ligados à estima e à autorrealização. Mas vamos fazer assim, no próximo bloco eu explico isso bem direitinho para vocês entenderem o que são os fatores motivadores e qual a diferença dele com os fatores higiênicos. Já já a gente volta.